Bom dia com muita alegria, glória a Deus, povo abençoado de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver se o Facebook agora vai, não chamou aqui ainda, agora foi, glória a Deus. Foi. Vamos lá, vamos com a TV também, deixa eu já conectar aqui, compartilhar. Bom dia, pessoal, bom dia com muita alegria, pessoal da rádio, pessoal da TV. TV deu um erro aqui, eu posso dar um help aí pra gente aí. Pessoal da rádio, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Alimento Diário das Nações. Hoje, último dia da semana, sexta-feira, depois de feriado, todo mundo feliz, né? Ontem a maioria do povo descansou, teve gente que emendou, então tá uma grande bênção aí, né? Uma semana maravilhosa, né? Com feriado. Eu lembro quando eu trabalhava em empresa, né? No mercado, né, financeiro, pra gente um feriadinho era sempre muito bem-vindo, né? Dar um descanso aí, ainda mais prolongado, né? Quando a gente tem a quinta-feira aí. Mas ontem eu saí com o apóstolo, nós fomos fazer resolver um compromisso e a gente estava olhando o comércio, né? Tá tudo aberto, tava tudo aberto ontem. Acho que o povo ficou tanto tempo fechado. A maioria do comércio, o que aconteceu? O povo ontem estava tudo, né, com tudo aberto, porque não dá para ficar fechado mais, né? A economia precisa rodar, as coisas precisam melhorar, então precisamos prosseguir, né? Não dá para ficar mais do jeito que tá. E ontem eu estava vendo tudo aberto, acho que o pessoal pegou agora e falou, não dá para a gente aproveitar a feriado agora, sendo que ficou aí muito comércio, ficou mais de 6 meses fechado, né? A gente viu aí e tá o zum de novo aí de que vai fechar aeroporto, que vai fechar shopping. Então, em nome de Jesus, nós precisamos orar muito. Por quê? Porque a gente sabe que para muita gente tá conseguindo sobreviver financeiramente, mas tem muita gente sofrendo com a situação da pandemia financeiramente. Então, é momento da gente ficar em alerta aí, porque tem muitas empresas que foram reduzindo o faturamento aos pouquinhos. Então, nós temos que orar. Logicamente, a gente sabe que para servo de Deus, o Senhor tem sempre uma válvula de escape, né? Tem sempre um caminho diferenciado. Mas nós temos que orar por aqueles que também não conhecem a Jesus, para que, né, a fome não chegue, não bata na porta, né? Para tudo isso aí, em nome de Jesus, amém? Bom, hoje nós temos aí um dia mais que especial para fechar a semana. Por quê? Nós começamos um propósito, aliás, começa hoje, né, à meia-noite. Então eu quero convidar você, mesmo que você não possa estar conosco no monte, né? O Senhor deu uma campanha de 5 sextas-feiras. A gente costuma fazer, eu não lembro o ano passado que mês que foi, mas a gente costuma fazer uma campanha de alguns dias, normalmente sexta-feira, algumas sextas-feiras no monte, às vezes um mês, né, um mês e pouco. E nesse ano o Senhor deu de 5 sextas-feiras. Então começa hoje à meia-noite, nós vamos estar no monte orando, né? A apóstola vai estar gravando o áudio, vai estar mandando para todo mundo. Na semana que vem, o que acontece? Nós já vamos estar no relógio de oração. Então eu vou estar fazendo o relógio de oração lá. Então a gente não sobe lá para descer em menos de 1 hora, né? De qualquer forma, mesmo que não tenha relógio, a gente acaba ficando mais de 1 hora lá em cima no monte. Então nós vamos estar subindo hoje, né? Com esse friozinho vai estar uma maravilha lá em cima, né? Que lá é frio pacas. Então o que acontece? Nós vamos estar lá clamando pelas famílias, clamando pela tua vida, pelo corpo intercessório da igreja, pelos membros, por aqueles que participam, estão conosco, aqueles que têm aliança conosco, que têm entrado nos programas, enfim. Nós vamos estar orando por todo mundo. A Hebron, ela é uma grande família, né? Não fazendo apologia, fazendo comparação com o programa de TV, mas é uma grande família. Nós temos aí aqueles que são membros da Hebron. Nós temos aqueles que são de outras igrejas, mas participam com a gente dos propósitos. Aqueles que não são de outras igrejas, mas também não é da Hebron, mas participa, está sempre com a gente. Nós somos uma grande família. Aqui na Hebron a gente nunca teve distinção pelo fato da pessoa ser da Hebron, ela é mais que os outros. Pelo contrário. A diferença da pessoa ser da Hebron é que ela é acompanhada. Né? A diferença é só essa, ela é acompanhada pelos sacerdotes, pelos pastores. Então a pessoa sente mais à vontade porque é mais acompanhada. Mas isso não quer dizer que os demais a gente não tem o mesmo amor. Tanto que qualquer um que chamar e pedir oração, nós vamos fazer. E a gente está sempre chamando, inclusive, as pessoas. Olha, como é que você está? Está bem? Está fazendo tratamento? Não está? Então sempre tem. Logicamente, quem tem mais contato com todo mundo é a nossa apóstola. Por quê? Porque o pessoal acaba tendo mais contato com ela.
né? Ela sempre foi o canal de entrada na igreja, sempre foi a nossa porta, porque a maioria das ministrações é feita por ela. Então as pessoas veem ela na mídia e ligam e vão chamar ela. Depois vai pegar amizade com a gente, mais fácil. Mas enfim, aqui nunca teve discriminação de pessoas. A gente nunca fez isso, não? A gente não fica defendendo a bandeira, não tem esse negócio de bandeira. Porque lá no céu não tem igreja A, igreja B, não tem nada disso. Nós somos uma grande família mesmo, somos todos irmãos em Cristo. Então aqui na Hebron, isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Então nós vamos estar hoje à meia-noite orando por você, pela tua casa, pela tua família. Nós vamos estar orando também pelo relógio de oração que começa na segunda-feira já. Então você vê que a Hebron, nós estamos começou o mês de junho já, tem muita coisa para a gente ver no mês de junho. O Senhor nos deu um propósito aí de 40 dias e 40 nós temos um propósito que o Senhor nos deu, está aí na TV, 40 dias e 40 noites para a gente viver milagre. Então vão ser 40 dias extraordinários, hoje é o 12º dia, né? Então assim, nós temos aí palavra para viver grandes coisas, só que nós não podemos o quê? Abrir mão. E tem que anotar no caderninho. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês, eu já tive resistência de anotar no caderno. Hoje eu esqueci, amanhã eu anoto, chega no dia seguinte você não lembra. Olha, você quer a melhor coisa para você ter, primeiro, intimidade com Deus, ver o que Deus de fato está fazendo na tua vida, porque às vezes você não percebe, Deus está fazendo e você não vê, e eu já disse, tenho falado muito sobre isso, olha as pequenas coisas. O Senhor, muitas das vezes, Ele está dando sinal nas pequenas coisas, você está percebendo? Era um dia difícil, você não tinha provisão, o Senhor mandou a provisão, você pagou, sobrou, era um compromisso que não tinha como ser resolvido, o Senhor resolveu. Começa nas pequenas coisas, não que Ele não vá fazer as grandes coisas, mas nós temos um Deus que é um Deus de detalhe. Então presta atenção naquilo que Deus tem feito na tua vida. Então o que acontece? Quando você começa a notar, aquilo você já vai entendendo aquilo que Deus tem feito. E quando você voltar lá, quando completar 40 dias, você fala, meu Deus, olha, quando eu for fazer o resumão, olha tudo que Deus fez da minha vida. Você vai ser surpreendido. E aí a gente fica com aquela cara de, ué, nossa, Deus fez tudo isso, meu Deus. Então isso é muito importante. Então não esqueça que nós estamos nesses 40 dias e 40 noites de milagres. Fora tudo isso, o Senhor deu uma palavra onde nós vamos ver os melhores 3 meses da nossa vida. Então vamos lá. Aí você fala assim, é importante. Às vezes você fala assim, bispo, mas o ano passado nós também, o Senhor nos deu uma palavra no final de ano que viu os 3 melhores anos da nossa vida. Sim, sempre que o Senhor dá alguma coisa pra gente, Ele acrescenta. Deus não é um Deus que vai lá e te dá algo e tira um pouquinho. Não, pera um pouquinho. O ano passado eu te dei uma bicicleta, esse ano eu vou te dar uma bicicleta sem pneu. Não é nada disso. Ele acrescenta. Então o que acontece? Os 3 últimos meses, o ano passado que o Senhor deu, foi outubro, novembro e dezembro. Se esse ano ele está falando que agora são os 3 melhores, é porque vai ser melhor do que os 3 do ano passado. Então imagina, o final de ano foi maravilhoso, lindo e maravilhoso, e o Senhor vai te dar agora já no meio do ano. Então isso já me mostra que vai ser um ano extraordinário. Nós estamos encerrando praticamente o primeiro semestre aí, né? Nesses 3 meses nós vamos encerrar o primeiro semestre e estamos dando início ao segundo semestre do ano. Então já me mostra como é que nós vamos entrar no segundo semestre. Então eu já posso fazer, se eu fosse um analista financeiro, eu já ia olhar uma curva crescente. Por quê? Eu já ia olhar que o meu final de ano vai ser maravilhoso, porque se já no meio do ano eu já estou embicando algum avião, já estou subindo, imagina o meu final de ano. Então o meu olhar é exatamente esse. Agora esse é um olhar de fé. Agora vai ter o pessimista que vai falar assim, mas pode chegar lá em YouTube, ter um aviãozinho e fazer assim. Bom, esse é o problema do pessimista, eu não tenho nada com isso. O hard, ó Deus, ó vida, é problema dele. Eu estou olhando pela experiência que nós temos com o Senhor, por aquilo que eu já vivi com o Senhor. Exatamente dessa forma. Então, em nome de Jesus, se prepara, porque nós temos 3 meses aí. Junho, julho e agosto. 3 meses para a gente viver o sobrenatural. E aí, olha quantas coisas o Senhor deu em tão pouco tempo. Por isso que eu falo, presta atenção nos sinais, porque é muita coisa e muito pouco tempo. Então você fala, realmente, é toque de caixa. Como eu brinco, é agora. Plantado junto aos ribeiros de águas vivas. Mais um propósito que o Senhor deu. Eu lembro quando foi das cadeiras, eu não lembro, não foi no meio do ano, foi um pouquinho mais no final do ano. Parece que no final do ano está todo mundo diferente, está todo mundo querendo viver um final de ano maravilhoso, as pessoas estão mais abertas para tudo. Pode parar para analisar. Normalmente no final do ano a gente está mais aberto para muitas coisas, não é verdade? No meio do ano a gente está preocupado com as incertezas do ano, estamos no meio do ano, não sei o que vai acontecer ainda. Bom, em primeiro lugar,
Olha tudo que o Senhor fez com toda a pandemia que nós já passamos. Então, sinal que o Senhor tem um lugar diferenciado para você. Ok? Então o que acontece? O que eu vou fazer agora? Eu vou plantar a minha família. O ano retrasado, acho que foi o ano retrasado, na época foi das cadeiras. Né? Comprava essas cadeiras, eu não lembro se era 20, 30 reais. Esse ano o senhor fez o quê? 12 reais. Você vai colocar, você vai dar o teu nome e nós vamos escrever na cruz. Né? Nós ganhamos a maquininha da pastora Edi, agora conseguimos uma na tomada também, então já vamos começar a escrever os nomes de todo mundo. Então vai escrever o nome para mandar para tua família. Você vai lá, eu quero plantar o pai, a mãe, irmão, qualquer parente. Qualquer pessoa, aliás, não precisa ser parente, né? Uma pessoa que você queira plantar para que ela, né, ela venha ter um encontro com o Senhor, que ela venha ter a vida transformada, e nós vamos colocar o teu familiar lá. Entendeu? E aí você vai ver a transformação. Olha, se você pegar o Prefiro Crer e ver o testemunho de algumas pessoas que falaram sobre esse propósito na época das cadeiras, você vai ser surpreendido. Fala, meu, o que eu faço para participar disso aí? Eu quero ver a mesma transformação que aconteceu na vida daquela pessoa na minha. Então aí tem que parar de achar que 10 mil vão viver de um lado e 1000 do outro. Nós não vamos viver. Vamos nos preparar porque a palavra está nos garantindo. E o Senhor diz que a palavra dele não volta vazia antes que ela se cumpra naquilo que ela foi designada. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da promessa. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumpri-la. Então vamos nos posicionar, nós temos palavra, tem propósito, né? Então tem bastante coisa. Então hoje nós já começamos aí, ó, praticamente esse final de semana, vamos entrar em junho a pleno vapor. Saímos do mês de maio, nós não recebemos a palavra ainda que vai reger o nosso mês de junho, mas nós estamos na semana do avanço, e olha tudo que o Senhor deu, dia extraordinário, portas abertas. Começa a prestar atenção em tudo que nós vimos essa semana. E hoje o que é? Andar em novidade de vida. Hã? Novidade, quem não quer andar em novidade de vida? As coisas velhas ficaram para trás, eu quero ver a novidade de vida. Novidade, o Senhor está falando. Novidade é algo que você nunca viu, é novidade. Né? Você não fala assim, meu, você não sabe da novidade. Tal lugar abriu um supermercado, abriu uma boutique, abriu não sei o que, não é assim que você fala, é uma novidade, não tinha. Então é novidade, é algo novo que o Senhor está criando para você. Consegue entender isso? Quando a gente fala de novidade, que é algo novo, gente, a palavra de Deus, nós temos que lembrar do português, né? O significado de cada palavra, trazendo o que? O milagre em cima dela. Então novidade é algo novo, vindo do Senhor, que algo novo é esse maravilhoso? Então não é qualquer novidade, é a novidade. Então eu quero que você abra o teu entendimento hoje para receber a novidade. Nós vamos navegar um pouquinho aqui, eu vou falar sobre algumas passagens importantes, né? Lembranças, quem está acostumado assistir as minhas ministrações sabe que sempre eu dou um pouquinho de viajada, né? O meu estilo aí sempre dá uma passeada na Bíblia, eu gosto muito. A nossa apóstola tem uma metodologia e eu me espelho muito nela, todo mundo sabe, né? Então, mas eu dou umas viajadas, né? Então, glória a Deus. Vamos dar uma viajada hoje pela palavra que muito me alegra, né? Se tem uma coisa que eu amo, são as escrituras. Se eu pudesse, eu passo praticamente quase o dia inteiro estudando. Se eu pudesse, eu ficava até mais. Aqui as vistas não aguentam, o cansaço vai batendo, né? Então, mas eu gosto demais. É muito lindo e muito maravilhoso. É algo extraordinário. Só acrescenta na vida da gente, né? Só temos que tomar cuidado para não pirar o cabeção, né? Então, ok. Hoje, meia-noite, temos encontro marcado. Então, o que você faz? Entra no grupo, né? Todos os grupos, tudo que acontece na igreja está no grupo. Está no grupo da Hebron. Então, você vai lá, vai participar no grupo da madrugada, está lá, no grupo de propósito, no grupo de clamor. Então, aquele grupo de clamor, nós temos usado para clamor e vai começar o relógio de oração. É um grupo só. Antigamente tinha vários horários de relógio de oração, agora é um grupo só e todo mundo participa no horário que você escolheu. Então começa de domingo para segunda, então domingo meia-noite já começa o primeiro horário do relógio de oração. Então domingo meia-noite, às 3 da manhã, às 6 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, às 18 horas e às 22 termina. Então você tem vários horários para participar. O que eu falo sempre e é importante, e hoje eu vou aproveitar porque hoje a gente tem mais tempo para falar, no domingo às vezes é corrido por causa no domingo nós temos Santa Ceia, então não dá muito tempo. Para você que é a primeira vez está entrando na Hebron, está participando, olha, o relógio de oração, o que eu tenho que tomar cuidado? Com o último horário. Primeiro eu tenho que escolher um horário e fazer o horário com excelência. Se você vai fazer meio-dia, não é meio-dia e meio, não é meio-dia e 20, é meio-dia. Meio-dia começa. Quem fizer comigo meia-noite sabe que eu sou britânico.
Faltando 1 minuto para meia-noite, eu estou lançando o áudio. Sou britânico. Por quê? Eu tenho responsabilidade. O senhor está me esperando. Eu marquei uma reunião com ele da meia-noite a 1h da manhã. Então eu não posso chegar atrasado da reunião com a pessoa mais importante da minha vida, que é o Senhor. Então eu tenho que ter reverência. Servo de Deus sem reverência, não comigo. O teu compromisso, lembre-se, não é comigo. Eu sou apenas um instrumento. O Senhor mandou o áudio, eu vou colocar o áudio lá. A palavra que foi gravada. Simples assim. Então, assim, você não quer ter um respeito por mim, o que eu acho que deveria, porque sou um sacerdote, mas tenha pelo menos uma reverência com o Senhor. Então, aquele horário que você escolheu, você vai estar lá, vai participar de 1 hora, acabou. Ouviu o encerramento e outra. Eu não posso chegar lá e na hora da bênção eu vou embora. Chegou 1 hora, está fazendo meio-dia, 1 hora, na hora que a apóstola está gravando o áudio, que encerra, selando aquela palavra sobre a sua vida, depois eu ouço. Mas não dá. Preciso comer, tem começo, meio e fim. Você não marca uma consulta médica, chegou na hora que o médico vai te dar a receita. Depois eu pego a receita. Você foi no médico, se consultou, tudo maravilhoso, na hora que pegar a receita, você vai embora? E olha que eu estou dando um exemplo banal, hein? Você não faz isso, você não espera? Mas o médico atrasou. Você espera, não espera? Mesma coisa, o áudio às vezes é entrar 1 hora, 1h05, 1h10, amém, ouviu o áudio, acabou, encerrou. Agora, às 22 horas, o que nós temos que tomar cuidado com o áudio das 22? Porque o áudio das 22, por qualquer problema, nós perdemos. Então você ficou no engarrafamento, tá voltando do trabalho, teve um problema, ficou no engarrafamento, um outro problema que surgiu na tua casa, então tudo pode te... Lembre-se, Satanás, ele quer roubar a gente, ele não quer que você seja ministrado. Então ele vai fazer de tudo para criar um problema. Aí o cara que é casado, né? A pessoa que é casada é um problema dentro de casa, é uma dor de ouvido, é não sei o que, é a internet que falhou, é a energia que acabou, tem de tudo. Então o horário das 22 é um horário um pouco mais complicado, porque se você fizer às 18 você perdeu, você corre lá e faz às 22, mas às 22 perdeu, já foi. Por quê? Porque aí, à meia-noite, já está começando um novo dia, ok? Eu estou fazendo questão de explicar porque tem muita gente que não conhece. Às vezes a gente é roubado nas pequenas coisas. Nós não podemos ser roubados nas pequenas coisas, né? Servo de Deus não é roubado em nada, não perde nada, então não vai perder também, tá bom? Não vou permitir cair nas esparrelas de Satanás. Nós vamos falar também sobre isso hoje, ok? Combinado? Então, domingo, meia-noite, começa o relógio de oração. Outra coisa importante, então hoje, como começa esse propósito à meia-noite, nós estamos fazendo aí a madrugada, a nossa aposta já está em quase 3 meses da madrugada, né? Então acontece, nós estamos, eu por exemplo, estou fazendo esses 40 dias, toda madrugada eu estou aqui. Só que nessa madrugada nós não vamos estar, por quê? Porque nós vamos estar fazendo no monte à meia-noite, então vai acabar, sei lá, meia-noite e meia, 2 horas, tem que chegar em casa, não tem como fazer às 3, mas nós vamos estar consagrando na madrugada lá no monte. Então o que acontece? Um horário mais tranquilo também para muita gente. Tem muita gente que ainda está acordado meia-noite de boa. Então faz o propósito e depois você vai descansar. Aí tem um sabadão para dormir até. Então todas as sextas-feiras, essas próximas 5 sextas-feiras, não vai ter o horário da madrugada. Só na sexta. Os demais dias tem o horário da madrugada. Então quem está acostumado a orar conosco na madrugada, tamo junto. Continua tudo lindo e maravilhoso. Só nas sextas-feiras que vai parar. Semana que vem tem novidade também, porque a semana que vem tem o Dia dos Namorados, já fizemos um propósito, vamos ver o que Deus vai fazer, porque nós vamos estar no meio do relógio de oração, então tem muita coisa, muita água para passar debaixo dessa ponte aí, né? Amém? Glória a Deus. Nossa, hoje eu dei muito recado, falei muito, né? Mas é isso aí, tinha muita coisa para a gente falar, mas coisas importantes. Porque nós estamos falando de bênçãos, né? A gente tem muita coisa para viver e nós precisamos nos posicionar. Hoje eu vou falar de oferta bem rapidinho, não vou me estender. Falei ontem, falei antes de ontem, mas hoje eu vou dar para fechar a semana. A semana que vem eu estou com vocês aqui porque o relógio de oração eu faço com a apóstola, né? Mas aí nós estamos em dobradinha, em nome de Jesus, né? Mas eu queria só falar com vocês, lá em 1 Crônicas, quem quiser abrir, se não quiser abrir, eu vou ler só uns pedacinhos aí. Em 1 Crônicas, falando de oferta, fala de Davi. A gente sabe que Davi entregou ofertas e ofertas. Davi era um cara, né, um guerreiro, um exímio guerreiro, um cara exemplar, um cara que serve de modelo pra gente, um camarada que tinha um coração segundo o coração do Senhor. Então, qualificações ele tinha muitas. Mas também um cara que eu acho que... Por que eu me espelho, eu acho muito lindo a história de Davi? Porque ele é um cara que ele mostra que ele era um ser humano como nós, conosco, né? Ele também errou. Ele também cometeu pecado. Então, quer dizer, é um cara como a gente, natural. Só que ele procurava sempre ser um cara correto, mas em determinado momento também errou. Né? 1 ou 2 vezes ali mostra a palavra que ele errou.
Então o que acontece? Então é igual a gente não é perfeito. Mas a gente busca o quê? Andar, ser mais, cada vez mais, ser imagem e semelhança de Cristo. Não é? E ele buscava tudo isso. Tinha reverência, tinha preocupação com a obra do Senhor, com a casa do Senhor. E no capítulo 29 de 1 Crônicas, ele fala, ó, eu, pois, com todas as minhas forças, no versículo 2, tá? Desculpa. Preparei para a casa do meu Deus ouro, prata, para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze e ferro para as de ferro, madeira para as de madeiras, pedras de ônix para as de engastes e pedras variadas de cores mosaicas. E ele vai falando, pedras preciosas, ele vai falando tudo que ele deixou. E aí ele começa a relacionar a quantidade, olha só, deixei 3.000 talentos de ouro, ouro de Ofir, o mais puro, 7.000 talentos de prata purificada, ou seja, já estava limpa, não tinha nada. Presta atenção, que ele, até aquilo que é o ouro, ele está falando a riqueza, a qualidade do ouro. Você vê quando a pessoa vai entregar, ela tem uma preocupação de como ela está entregando, a forma como ela entrega. Não é uma entrega qualquer. Então eu vou entregar um carro, mas eu vou entregar um carro batido. Mas eu estou entregando um carro na igreja. Não. Pintado, bonitinho, carro ano, carro novo, não sei. Então ele tem essa coisa, não entrega de qualquer forma. Não é porque era um carro que eu vou entregar um carro de qualquer forma, não era porque era um ouro que eu vou entregar um ouro todo sujo, não. Um ouro puro de Ofir. E depois ele fala sobre a prata purificada. E aí ele começa falando que entreguei para cobrir as paredes da casa do Senhor. E aí ele vai relacionando tudo isso. Então aqui ele entrega, você viu que não foi pouco. Ele entregou grande quantidade, inclusive fala que ele entregou coisas daquilo que era pessoal dele, dos tesouros pessoais dele, e o quê? Para construir a obra. Ontem eu estava falando, ontem que eu ministrei, falei sobre Salomão entregando a quantidade que ele entregou também, fez uma grande oferta, entregou o holocausto por todo o povo, lembra? Só que aqui o que acontece? Aqui está mostrando uma coisa importante nessa passagem. Primeiro que Salomão não estava entregando uma oferta. Por que ele estava entregando aquela oferta? Porque ele viu o pai dele fazendo a mesma coisa. E eu quero te chamar a atenção exatamente nisso. Será que nós temos sido exemplo para os nossos filhos, para a nossa casa, do que é entregar o dízimo, do que é entregar a oferta, do que é fazer um voto, uma aliança de restituição? Nós precisamos dar exemplo. Salomão estava entregando porque ele viu o exemplo do pai. E o exemplo de Davi era tão importante que fala aqui ainda, no capítulo 29, que os príncipes, pois disposto hoje, trago também ofertas liberalmente ao Senhor. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Ele pergunta isso, depois de ele entregar a parte dele. Primeiro ele deu um exemplo, depois ele pergunta, ele não obrigou ninguém a entregar a oferta. E aí os príncipes começam a falar, entreguei 5.000 disso aqui. Então, era o quê? Os príncipes, aqueles que trabalhavam na casa do Senhor, que trabalhavam para Davi, e aí começa a relacionar todos eles. Então, cada um começou a pegar dos seus tesouros pessoais e entregar na obra do Senhor. Então, Davi estava dando exemplo. Muitas das vezes a gente quer que os nossos filhos façam isso. Estou dando exemplo de filho porque fica mais fácil de você entender. Às vezes a gente quer que os nossos filhos façam isso, façam aquilo outro, mas a gente não dá exemplo. Como você quer que ele faça se você não dá exemplo? Olha para você ver. Nós tínhamos o propósito aqui das moedinhas, nós somos surpreendidos com as crianças. As crianças é que estavam dando exemplo para muito pai e para muita mãe. Imaginar que a criança que pega a moedinha, que vai comer o docinho na escola, na cantina, guardar para entregar. Olha, na época a gente viu aqui a Rebeca, a Estherzinha guardando o cofrinho dela, a Mel. Então, sabe, você vê as crianças, a Bia, o Mateus, as crianças separando. Eu esqueci de uma criança, né? Acho que falei todos. O Mateus, a Rebeca e a Mel. E a Mel. E tinha as meninas da Ana também lá em Mococa. Então o que acontece? Você vê as crianças dando um exemplo, dando um show, ensinando o quê? Ensinando o pai e a mãe, que muitas vezes até esquece. Muitas vezes até por esquecimento. Mas as crianças dando um show. Então o que acontece? Nós temos que dar exemplo aos nossos filhos. Eu tenho que ensinar ao meu filho o que é o dízimo. Agora, se eu não dizimo, que exemplo que eu estou dando?
Davi, você vê que ele foi dando exemplo para Salomão de tal forma que Salomão, a primeira coisa que fez, a obra, 20 anos para construir todos os palácios, depois de construir o templo, e o que ele fez? Ele começou a entregar ofertas por todo o povo, oferta de gratidão, holocaustos, entregando ali, você viu, 10 mil boi, não era coisas poucas. Ah, mas o cara era rico, tudo bem, não é porque o cara é rico que entregar 5 mil, 10 mil é fácil para ele. Lembre-se disso. E assim como eu ministrei a oferta da viúva. Então o que acontece? O que eu queria lembrar a vocês hoje, queria fazer esse alerta. Nós temos que dar exemplo para os nossos filhos. Então eu tenho que primeiro ensinar. E qual é a melhor forma de eu ensinar? Eu fazendo. Às vezes quem ensinar o nosso filho fala tudo lindo e maravilhoso, a cartilha todinha. Mas na hora da prática nós não praticamos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o ser humano por si só, eu brinco que é igual papagaio. Falar, até papagaio fala. Agora, entre falar e fazer, tem uma diferença muito grande. Então, às vezes, nós temos uma falácia, né? Fala demais, um linguajar maravilhoso, lindo, mas na prática é bem diferente. Então, nós temos que nos posicionar de uma forma diferenciada. E a melhor forma hoje, eu vou ensinar os meus amados e os meus queridos como é que é entregar uma oferta, como é que é se posicionar. Você pode ter certeza que seu filho vê... Eu até quando era do mundo... Né? Quando servia a outro Deus, né? Porque seguia imagem, coisa e tal, o meu pai já desde pequeno dava dinheiro pra gente para entregar lá. E eu aprendi o que era. Não da forma correta, mas eu aprendi que tinha que entregar uma oferta. Então todo domingo, quando a gente ia lá pro culto, né? Culto não, né? Para não falar missa, né? Mas quando eu ia lá, tinha que fazer o quê? A gente pegava, meu pai já dava, sei lá, R$2 para cada um e a gente entregava. Meu pai não tinha sabedoria que ele poderia entregar muito mais que 2 naquela época, porque eu sei a condição do meu pai naquela época, mas não tinha essa sabedoria. Agora, ele já estava ensinando a gente alguma coisa importante. Agora, hoje eu sei o que é isso, muito mais. Então, nós vamos ensinar os nossos filhos, ensinar a nossa família o que é isso. Amém? Agora, deixa eu dar bom dia aí, antes que eu me esqueça aí, que eu vou falando, né? Você é um cara que fala muito. Dona Rosa Bistafa, bom dia com muita alegria, glória a Deus pela sua vida. Silvia Maria, bom dia com muita alegria. Silvia Maria, a gente lembra que está nas fotos aí do bolo do A Luz da Palavra, né? Do primeiro programa A Luz da Palavra, glória a Deus. Nós estamos no 3º ano, hein? Fala sério. Pastora Ana Cláudia Pereira, bom dia com muita alegria. Lucineide, bom dia com muita alegria, glória a Deus. Lucineide, será que é de São Paulo? Coloca aí, Lucineide, eu não sei. Ela tem estado conosco aí também, glória a Deus pela sua vida. Pastora Dalva, bom dia com muita alegria. Seu Eurípides, bom dia com muita alegria. Glória a Deus pela vida do Senhor. Dona Salete, bom dia com muita alegria. Dá um abraço em todos aí, né? O Felipão, saudade de Felipão, meu parceiro de quarto. Quando eu vou para lá, o Felipe é meu parceiro de quarto. Glória a Deus pela vida dele. A nossa apóstola, bom dia com muita alegria. Apóstolo Fábio, bom dia com muita alegria. Jennifer, bom dia com muita alegria, minha parceira de curso. Diaconisa Ana Cláudia, bom dia com muita alegria, tá pela rádio. Arnaldo, bom dia com muita alegria. Nilde Monteiro, bom dia com muita alegria. Seu Paulo, bom dia com muita alegria. Paulinho, eita que friozinho gostoso lá, devem estar tomando chimarrão. Aliás, eu preciso fazer o meu aqui também. Eu ganhei a cuia da Dona Rosélia. Dona Rosélia, bom dia com muita alegria, ó. Hashtag, eu ganhei a cuia dela. E esses dias eu não tomei, que eu tava tomando remédio, tava com medo de tomar ele, né? Porque ele é bem diurético, mas eu vou tomar hoje, eu vou começar a fazer. Agora tá chegando frio, bem frio aqui mesmo. Pastora Jaque, bom dia com muita alegria. Bom dia com muita alegria, pessoal. Vó, bom dia com muita alegria. Muita alegria, em nome de Jesus. Amém. Edna, bom dia com muita alegria. Cadê o pastor e a pastora Edi, que eu não vi? A pastora Rô tá aí também. Ah, pastora Rô, desculpa, pastora Rô. Bom dia com muita alegria, que eu vi a fotinho, parecia que era da Nilde aqui, tá no meio. Bom dia com muita alegria, pastora Rô. A pastora do cajado, ela tem uma madeira assim que ela usa para as massagens lá. Bom, só o pastor Edu e a pastora Edi que eu tô achando estranho que não estão aqui, né? E a Deise Galinari, dona Deise. Dona Deise, bom dia com muita alegria. Nossa, que saudade do seu Renato. Pense um cara fantástico. Eu dia tava falando com o Maurício e eu falei, Maurício, manda um abração pro seu pai, um cara que eu gosto demais. Não que eu não gosto de Maurício, né? Maurício não tem como não gostar dele, né? Ali a família, um pessoal muito abençoado, né? O Maurício, a Valéria,
né? O seu Renato, a dona Deise, enfim, toda a família, o Marcelo, a família, eu não vou falar o nome de todo mundo, mas assim, uma família abençoada que a gente chama de paixão. Mas o seu Renato foi assim, eu falo que é amor à primeira vez. Primeira vez que eu estive na casa dele, a forma como ele me recebeu na casa dele, fantástico, né? E quando eu vi ele se batizando, aquilo realmente marcou a vida de muitas pessoas. Olha, encontrão, glória a Deus, né? Bora lá, vamos ministrar. Abram a Bíblia de vocês aí em 2 Coríntios, capítulo 5. Ministrar para que hoje eu falei tudo o que podia mais um pouco. Então vamos. Hoje a nossa apóstola me deu o privilégio, né? O privilégio de fechar a semana com vocês aí, né? Então vamos lá. Bom, o primeiro dia de hoje foi falado no horário da madrugada. Para quem não sabe, você vai anotar no teu caderno aí de milagres. Hoje é o dia do quê? 12º dia, andar em novidade de vida. Então nós vamos andar o quê? Em novidade de vida. Já abri o programa falando sobre isso. Só como tinha poucas pessoas conectadas, o que eu falei? Novidade é algo novo, né? Então, não fale de novidade, não imagine no teu interior, o senhor vai fazer alguma coisa, mas que novidade é? Novidade, é coisa nova. É o que eu falo, não é o remendo velho, né? Um remendo novo na calça velha, é algo novo. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso, então nós estamos falando de coisa nova. O Senhor tem falado isso grandemente, inclusive falou esses dias sobre deixar o quê? O velho para trás e dar lugar ao novo. E agora ele está falando sobre a novidade de vida. Se não ficou claro para vocês, misericórdia, né? Então vamos nos preparar. Semana de avanço e hoje encerrando a sexta-feira com novidade de vida. Então o que acontece? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Então aqui está falando sobre um novo tempo, coisas novas. E a primeira coisa que nós precisamos entender, quando aceitamos a Cristo, nós somos nova criatura. Você consegue entender que quando você passou pelas águas do batismo, você aceitou a Cristo, tem gente que foi ungido até no chuveiro, né? Por quê? O Senhor deixa muito claro, a pessoa precisa aceitar a Cristo, confessar a Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado com a religiosidade. Logicamente, se você puder passar pelas águas, ser batizado, maravilhoso. Agora, não é porque o cara aceitou a Cristo ali, morreu no momento seguinte, mas ele não passou nas águas, ele não vai para o céu? O que o Senhor falou com aquele bandido na cruz? Lembra? Ainda hoje, não foi que ele falou? Então, ele não passou pelas águas do batismo, mas ele aceitou a Cristo ali, naquele momento. Então, cuidado com a religiosidade. Eu já vi muita gente, e eu vou falar hoje um pouquinho sobre os fariseus. Nós temos fariseus nos dias de hoje, tanto quanto tinha no tempo antigo. Por isso que eu falo que nós vamos dar uma viajada aí. Então, o que acontece? Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos nova criatura. E como nova criatura, eu não posso ter o andar, nem o caminhar da velha criatura, porque eu sou uma criatura nova. Se você é novo, os defeitos que tinha ficou para trás, não é? Então a calça que eu falei já não é mais remendada, é uma calça nova. Mas tem o remendo. Não, não tem remendo. Se não tem remendo, então eu não posso mais andar puxando ela para não aparecer a costura do remendo. Por quê? Porque é nova. Só que muitas das vezes é exatamente o que a gente faz. Sabe aquela mania, você andou tanto tempo com um calçado furado, que você bota o novo e você fica sempre levantando o pé quando você vê água, com medo de entrar água. Você não percebeu que o Senhor te deu um calçado novo, mas os teus hábitos do passado, a tua mente está presa naquela situação. Então sempre que você passar, inevitavelmente, como ficou muito tempo naquela situação, você vai levantar o pé com medo de entrar água no sapato. Eu tive um carro que era assim. Quando chovia, dava mais água por baixo do que por cima. Eu tinha um Fusca que era assim, porque tinha buraco no assoalho. Então, a gente tem que entender que, às vezes, isso fica na nossa memória. E aí, o que acontece? Quando o Senhor fala, você é nova criatura, eu preciso me desligar, porque agora não faz mais nada parte do passado. Então, quando eu aceito ao Senhor, eu sou nova criatura. Então, eu não vou andar mais como eu andava no passado. E o grande problema do ser humano é que a pessoa quer aceitar a Cristo, mas quer continuar andando como o velho homem. E esquece que o Senhor deixa muito claro que você é nova criatura. Então as coisas velhas ficaram para trás. O passado ficou para trás, o teu posicionamento ficou para trás. Agora você é nova criatura. Tanto que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos transportados de reino, sabia? De um reino para o outro. Essa eu não sabia. Você não sabia?
que quando você aceita Cristo como nova criatura, você passa a ser nova criatura, você é transportado de um reino para o outro? Eu vou te mostrar como. Você sai do reino das trevas e é transportado para o reino da luz. Simples assim. Assim como a autoridade. Por quê? Quando você está sob o domínio das trevas, no reino das trevas, você não é nova criatura, você está sob a autoridade de quem? A autoridade de Satanás. Marionete na mão de Satanás. E ele faz o que ele quer com você. Então, por isso que eu, como nova criatura, eu não posso voltar às coisas do passado. Porque as coisas do passado é quando eu estava sob a autoridade e domínio de Satanás. Tá entendendo por que você não pode voltar para essa situação? Porque lá o domínio era outro, o reino era outro. Então, sempre que você for ter uma atitude, lembre-se, eu agora estou num novo reino. Eu sou nova criatura, então eu não posso ter atitude de quando eu estava no reino passado. Porque as práticas daquele reino, o reino das trevas, é outra completamente diferente. Então parece complicado, parece absurdo, mas é exatamente isso. Porque senão a gente não precisava ser transportado de um reino para o outro. Então as águas do batismo, o aceitar ao Senhor como único e suficiente Salvador, torna você nova criatura. Aqui está dizendo, ó. Alguém está em Cristo, é nova criatura. Então eu não estava em Cristo. Eu estava sob o domínio das trevas. Agora eu estou em Cristo. Então agora eu participo do novo reino. E agora eu sou do reino da luz. Então agora o reino é outro completamente diferente. Então eu não posso mais andar como eu andava lá atrás. Você quer ver um outro exemplo? Pega, por exemplo, uma pessoa que casou. Você casou, aqueles costumes do passado não dá mais. Lá você tinha atitude de quem era um camarada solteiro. Eu vou dar o exemplo do homem, mas hoje a mulher é tanto quanto o homem. Você vê as histórias hoje na internet, você fala, meu Deus, uma mulher tem uma prática dessa. Isso era coisa que antigamente era só o homem. Mas o mundo evoluiu tanto que tanto um quanto o outro hoje está igual. Mas eu vou dar o exemplo do homem, hein, para não ser indelicado. Hoje o que acontece? O homem em casa e ele quer ter as mesmas atitudes de quando ele era solteiro. Ele quer continuar chegando tarde, ele vai jogar bola, vai beber e não volta para casa, volta no dia seguinte, né? E quer que a mulher entenda, mas pera um pouquinho. Aquele tempo era quando você era solteiro. Você saiu daquela posição, agora você está num outro lugar. Você foi transportado. Saiu da condição de solteiro e agora você está na condição de casado. E como casado você tem responsabilidade. Você presta conta com a tua esposa. Afinal, você é um com ela. Tem uma aliança de sangue com ela. E o que muitos casais, inclusive, aproveitando a deixa, não entendem, que quando você casa, você tem uma aliança de sangue com a tua esposa e vice-versa, o que acontece? Quando um peca, automaticamente está colocando o outro no mesmo pecado. Por quê? Principalmente no caso do adultério. Você torna-se um prostituto, automaticamente você se deita novamente com a tua mulher, porque é a tua esposa, tornou ela uma prostituta também. Desculpa com o perdão da palavra, mas você trouxe a contaminação de fora para dentro da tua casa. Então é muito sério. Por que eu não posso ficar, né, para lá e para cá? Ou eu estou no reino da luz, ou eu estou no reino das trevas. Se eu fui transportado, não é para mim ficar lá. A apóstola que brinca, ela fala que a avó dela contava, né, sobre o macaco que pula de muito galho, né? Então, quer dizer, não dá para mim ficar pulando de galho em galho. Então, a palavra já deixa muito claro. Você vai a dois senhores, você vai desagradar. Ou bem serve ao Senhor, ou vai servir à concorrência. Só que a concorrência, lembre-se que o caminho é lá para o inferno. Então, em nome de Jesus, como nova criatura, nós vamos ter um posicionamento diferenciado. Todas as pessoas, você pegar, todas as pessoas que passaram verdadeiramente pelas mãos de Cristo, tiveram as vidas transformadas. Pega na Bíblia, você pega os apóstolos. Pedro, com toda a dureza, Pedro tinha um jeito de ser um cara sisudo, né? Passou pelas mãos de Cristo, olha que ele foi transformado. Você pega Mateus, cobrador de impostos, olha onde ele foi colocado. O cara saiu daquela condição. Né? Então você vê que as pessoas que tiveram acesso a Cristo, passaram por Ele verdadeiramente, tiveram as vidas transformadas. Então se a minha vida não foi transformada, eu não passei verdadeiramente por Cristo. Eu não sou nova criatura, você pode ter certeza. É o lobo, né? Não é? Na pele de cordeirinho. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso está infiltrado em todo lugar. Na igreja não é diferente.
Então o que acontece? Eu sou nova criatura, porque eu estou em Cristo. Eu passei por Cristo. Hoje eu ando no Espírito e não mais na carne. O que milita não é a carne. O que milita é o Espírito no meu interior. Por quê? Porque a carne, a gente sabe que vai ter atitudes o quê? Na carne. Agora, quando eu tenho atitudes no Espírito, primeiro, eu ouço a voz do Senhor e consigo andar no Espírito. Então, quando eu passo por Cristo, quando eu passo pelo batismo, quando eu aceito ao Senhor, a minha vida tem que ser transformada. Então, eu sou nova criatura. Não ando mais pecando, não ando mais naquela condição que andava antes. A minha vida é transformada. E a sua vida precisa ser transformada. Às vezes, sabe o que acontece? Nós somos surpreendidos. Uma vez, a apóstola estava comentando até esses dias, não sei se no programa, eu já não lembro mais como a gente conversa durante o dia. Ela estava falando que a pessoa estava não sei quanto tempo na igreja e nunca tinha aceitado a Cristo. Como que pode? Ela nunca confessou. A palavra fala, se a boca confessar e o coração creu, não é? A pessoa estava na igreja há tanto tempo e não foi feita essa confissão. Não confessou diante dos homens. Porque o Senhor fala, confessa diante dos homens que eu vou te justificar diante do Pai. Cadê? Não teve isso. Não falou diante de ninguém. Você não confessou. Isso é muito comum. Por quê? A pessoa vai vendo. Você pega uma igreja que vai entrando um monte de gente, uma igreja grande, por exemplo, é tanta gente que entra e sai que as pessoas não estão nem aí. Aí o atalá esquece da posição dele, aí o oficial, né, o diácono, em algumas denominações o obreiro, a pessoa entrou e saiu e não fez a confissão. E na Hebron não tá difícil de acontecer isso também não, porque de vez em quando nós nos deparamos com alguns. Por quê? Porque a pessoa às vezes não está sob a nossa autoridade, às vezes a pessoa tem certa resistência. Só que ainda tem resistência porque a igreja é virtual, só que a palavra está muito clara. Se a boca confessar e o coração crer, você pode estar lá no Amapá, você pode estar no outro país, acabou. Porque naquela cruz, naquele momento, aquele camarada falou assim, não, pera um pouquinho, Cristo falou para ele assim, tira o cara da cruz aí, leva ele lá para o Sá dos Seus lá, que ele vai aceitar o Senhor para poder ser salvo. Foi assim que foi feito? Não. Ele estava naquela cruz, naquele momento, e a vida dele foi liberta. Ainda hoje ele estava diante do Pai. Então presta atenção, olha a nossa religiosidade, o nosso jeito de manusear as coisas, e presta atenção no que Deus nos mostrou através de Cristo. Amém? Então nós somos transformados. E uma nova criatura, ela não vive no pecado, ela não vive pecando, ela não continua sendo escravo do pecado. A pior coisa que tem é você ser escravo do pecado. Não consegue se libertar do pecado. Então, nova criatura, eu não posso estar em aliança com Satanás. Eu não posso estar em aliança com o diabo. Eu não posso ser escravo do pecado. Então o Senhor não nos chama para ser escravo. Pelo contrário, o Senhor nos chama para ser liberto. Se você pegar a história bíblica, você vai ver. Ele libertou o povo do Egito, libertou o povo do cativeiro, o Êxodo. O segundo Êxodo libertou o povo da Babilônia. Olha quantas vezes ele fez pelo povo. Só que se você não vê, ele colocando o povo só em liberdade. Agora ele não colocou o povo escravo do pecado. O povo se colocou escravo do pecado quando passou a adorar outros deuses, a mais de um deus, aliás, adorava todo tipo de deus. E a palavra ainda fala que eles adoravam muito mais os deuses do estrangeiro do que o próprio Deus, que fazia todas as coisas. Deus dava a colheita, Deus mandava a chuva, temporã e serôdia para regar a terra para ter colheita, e eles iam falar que era a deusa da fertilidade lá de Baal. Tá de brincadeira. Então não dá para a gente continuar num caminho sendo escravo do pecado. Nós precisamos nos libertar. Por quê? Porque o Senhor deixou muito claro que você é nova criatura. Então eu não posso voltar para aquela condição. O Senhor nos tira daquela condição, a gente volta. Sabe o que acontece? Sabe, igual um cachorro, você tira ele de um lugar, ou um animalzinho, você tira, ele volta para aquele lugar. Você tira, volta para aquele lugar. Uma criança está engatinhando, você tira, volta aqui, ela volta para aquele lugar, que ela quer pegar aquele negócio, que não pode, mas aquilo vai machucar. Só que acontece, quer voltar para aquela condição. Nós não podemos voltar para aquela condição, não podemos ser escravo do pecado, pelo contrário. Então se nós fomos chamados para a maravilhosa luz, por que eu vou andar nas trevas? Por que eu vou insistir no pecado? Por que eu vou insistir? Satanás, tem pessoas, Satanás não precisa fazer nada. Ele só fica esperando que a pessoa está toda hora lá. Quero fazer aliança com você, diabo.
Satanás não fala nada, ele fica só no escritório central dele lá, esperando. Ah, você ri? Mas é exatamente isso. Satanás não precisa nem sair do escritório. Para alguns ele tem que botar lá uns diabinhos lá para fazer uma obra, mas tem uns que ele fica sentado esperando. Né? Por quê? Porque ele sabe que o cara vai voltar para as mesmas práticas. Por quê? Porque é recorrente. Então nós temos que nos libertar hoje em nome de Jesus. Eu não vou ser mais escravo do pecado. Eu preciso ser liberto de tudo isso. Amém? Por quê? Porque eu sou nova criatura. Você quer ver um camarada? Nicodemos é um dos maiores exemplos de um novo nascimento. Ele era fariseu, era religioso, mas entendeu que precisava nascer de novo. E ele ainda pergunta para Cristo, como é que eu preciso voltar para dentro do ventre para nascer de novo? Só que esse camarada aqui, presta atenção, eu quero parar um pouquinho nele, por quê? Aqui fala que ele era fariseu e religioso. Vocês sabem o que era fariseu? Vamos lá. Não é a luz da palavra, não. Vamos voltar lá ao curso de aspirante. No curso de aspirante eu já ensino o que é fariseu. Fariseu naquela época, tem fariseu hoje, só para você saber, eu vou dar 3 exemplos importantes para você entender. O fariseu daquela época, quem que era o fariseu? Era os saduceus. Tinha 2 tipos de fariseu naquela época. Os saduceus conheciam a lei como ninguém. Tanto os saduceus, que eram aqueles que tinham autoridade espiritual naquela época, mas eles seguiam somente a Torá, a lei de Moisés, implícita, não acreditavam em Cristo. E aqueles que estavam fora, que eram judeus também, como era Nicodemos, né? Mas era fariseu. E o fariseu, ele tem um problema, mesmo ele vendo milagre, ele não consegue crer. E o Senhor fala, se você pegar lá em João, capítulo 3, acho que é João capítulo 4, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui. O que acontece? Ele começa a falar, ó, João capítulo 3, Nicodemos capítulo 3. Então você vai ver lá aqui em João capítulo 3, que Nicodemos, o Senhor fala para ele, você está vendo, que adianta? Você está perguntando se vai voltar para a barriga, para nascer de novo, está vendo milagre, mas não consegue crer. E o fariseu, ele é assim. Ele vê o milagre, mas ele não consegue crer. Por quê? Porque a visão dele é a visão na carne. Ele precisa ser transformado, precisa ser nova criatura. Como nova criatura, eu vou ver o quê? No espírito. Então os meus olhos são espirituais, porque eu ando no espírito, eu não ando na carne. Só que você vê aqui que os fariseus são conhecedores da lei, conhecedores da palavra. Então, como é nos dias de hoje, lá tinha 2 tipos. E sabe como é que é o fariseu nos dias de hoje? Fariseu no dia de hoje tem dentro de várias igrejas. Ele é fariseu religioso. Ele cria doutrinas onde não existe. Eu já contei isso para vocês uma vez. Quando nós fomos fazer o contato social da igreja, nós falamos com um contador que era de uma outra igreja, uma outra denominação. Não lembro agora a denominação. E também, mesmo que lembrasse, eu não ia falar que é desagradável, né? Não tem porquê. Só que ele chegou para a gente e falou assim, olha, vamos fazer o estatuto. Ele falou assim, mas vocês vão passar o regulamento. Quais são os regulamentos? Eu falei, pera um pouquinho. No meu entender, o estatuto está aqui na Bíblia. O que a Bíblia diz que é o que é. Eu não posso pegar lá os 10 mandamentos e falar, mas coloca o 12º, o 13º, o 14º aí, ó, na Hebron, aqui não pode fazer tal coisa. Não existe isso. Só que ele queria o quê? Que a gente criasse um regulamento. Acabou que a gente também nem fez com ele, glória a Deus. Mas o que acontece? Ele queria que a gente criasse um regulamento. Eu falei, aí ele ia passar um modelo para a gente dar uma olhada. Mas pera um pouquinho, eu não posso colocar. A Bíblia fala que eu não posso acrescentar um ponto e uma vírgula. Então, os fariseus de hoje, ele vê o milagre, também não consegue acreditar, fala sobre o milagre, fala principalmente sobre a palavra profética. Então, fala quando vê o irmão vivendo e fala sobre a palavra profética. Ah, na minha igreja, olha, tem um propósito, 40 dias, 42 de milagre. Não vai viver. Olha, você não está vendo a pandemia? Ah, mas está falando que vão ver os 3 melhores meses. Meu, você não, de novo, você não está vendo a pandemia? O que eu dependo da pandemia? Desde quando servo de Deus depende de pandemia? Servo de Deus que está dependendo de pandemia para viver, querido, você está servindo ao diabo. Desculpa. Porque servo de Deus depende do Senhor, não depende de pandemia. Se o Senhor vai usar a pandemia para A, para B, é outra história, mas eu dependo do Senhor. O deserto para tratar o povo, não usou a Babilônia para o povo ter um momento de reflexão? Se ele vai usar, não me interessa, mas eu dependo do Senhor, é Ele. A autoridade está na mão dele, não está na minha.
Então eu dependo do Senhor. Nós temos que aprender que nós dependemos do Senhor. Só que o fariseu, ele está embutido dentro das igrejas. Ele não aceitou a Cristo verdadeiramente. Por quê? Porque ele não é nova criatura. Você está entendendo? Ele fala que é servo de Deus, ele tem atitude, porque lá os fariseus naquela época usavam vestimenta chique. Os saduceus, você pega os filmes lá, logicamente os filmes lá exageram um pouquinho, né? Creio eu, pelas roupas da época. Mas até por conta de vir do Roma, não duvido também, é verdade. O que acontece? Você vê as vestimentas dos caras, o cara fala lindo e maravilhoso, uma linguística, a vestimenta, mas o que acontece? Não adianta nada, não anda no espírito, anda na carne. E se você pegar as igrejas, pega as igrejas há 20, 30 anos atrás, vou falar de 20 anos que eu já tinha nascido, pega as igrejas de 20 anos atrás, como é que era? O cara não podia ver televisão, e eu tô falando porque eu fui adventista da promessa. Com 19 para 20 anos, eu fui adventista da promessa, depois me afastei da igreja e voltei agora, né? Então o que acontece? Já depois, né, de um pouco mais de idade aí, quando eu passei dos 30, né? Para você entender. Então o que acontece? Lá naquela época, na igreja que eu participava, não podia muitas coisas. Como tinha outras denominações, o camarada não podia ver televisão. O cara não podia fazer aquilo. Só que você pegava muitos camaradas, já vi vários testemunhos, o próprio apóstolo contou uma história de um parente dele. O que acontece? A televisão estava dentro do guarda-roupa. O pastor ia embora, abria e colocava, muito provavelmente, naquele canal que a gente adora hoje, no dia de hoje, né? Que a gente abomina. Por quê? Porque é Satanás purinho lá do começo ao fim. Então o que acontece? Não adiantava nada. Então os fariseus, eles estão embutidos dentro da igreja no dia de hoje, criando regras, criando regulamentos, apontando o dedo para esse, para aquele. Parece até que o Senhor deu uma autoridade para aquela pessoa. Você vai na igreja lá, relaciona os defeitos de todo mundo. Desde quando? Mas ela cria uma cartilha dela. Não do Senhor, uma cartilha dela. Então na cartilha dela não tem 10 mandamentos, tem 30, tem 40, tem vários outros. Então nós temos que tomar cuidado, porque o fariseu, ele não é nova criatura. E eu preciso ser nova criatura. Você vê que Nicodemos, nessa passagem, o Senhor trata com ele e abre os olhos dele espiritual. Então ele passa a ser nova criatura, porque os olhos espirituais dele foram abertos, porque ele andava como o quê? Andava na carne. Então ele viu o milagre, mas não conseguia compreender tamanho milagre. Você vê que ele era um admirador secreto. Ele foi na calada da noite falar com Cristo. Já começa aí, fala, ó, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Foi o que o Senhor respondeu para ele. Ele foi na calada da noite falar com Cristo. Então aquilo estava incomodando ele, porque ele estava vendo algumas coisas, mas não conseguia compreender. Então nós precisamos compreender que hoje, esse nascimento, essa nova criatura, o Senhor nos deu essa condição. Só que eu não posso voltar a ser fariseu. Eu não posso voltar a ser religioso. Então veja que às vezes a tua vida que você está levando, cheia de normas e regulamentos que você está inventando, que não existe, o Senhor não mandou, o Senhor não falou. A Hebron, por exemplo, é lindo e maravilhoso, porque tudo aqui que acontece na Hebron é direção de Deus. Nós não temos uma palavra para a semana inteira. O Senhor vai dando a palavra dia a dia para a nossa apóstola. A chave dos 12 meses o Senhor já deu em dezembro. E você vai vendo que cada uma que vai acontecendo é exatamente aquilo que a gente precisava para aquele mês. Provando que o Senhor que já nos deu antecipadamente o que nós íamos viver e o que as armas espirituais que nós íamos precisar para vencer esse ano de 2021. Olha que lindo. E na Hebron é nítido que o Senhor chama a gente para perto. A pessoa que vive na Hebron pode ter certeza. O Senhor está chamando para perto. Me fala quem que andou de perto com Jesus. Como é que foi a história dele? Será que se você perguntasse para Pedro, ia falar o quê? Meu, é lindo demais. Eu vi um filme e Pedro queria ser só ele para andar perto de Jesus. Por quê? Você imagina, você não ia querer? Ele queria demais, ele achava que ele era, por quê? Talvez pelos primeiros a ser chamado, então ele queria ficar mais perto do Senhor, pela forma como o Senhor tratava ele. Não que tratasse ele diferente, mas ele achava que ele era o cara diferente. Precisou ser lapidado também. Então eu não falei que cada um que passou verdadeiramente pelas mãos de Cristo não teve a vida transformada? E aqui o Senhor é tratado particular. Aqui não tem multidão. Aqui você é tratado particular. Então eu olho Hebron, como a apóstola sempre falou, é o Senhor nos chamando para o particular. Quem não quer ser tratado no particular, você quer ser tratado como uma multidão?
Uma coisa que a bispa, a nossa apóstola, sempre falou para mim: Deus nos trata no particular. Agora eu tenho a opção de querer ser tratado no particular ou de querer ser tratado na multidão. Eu sempre gostei de ser tratado no individual, de ser tratado no descaso. Não quer que chegue aqui e fale assim: todo mundo é lindo, não, lindo maravilhoso sou eu. Tem que falar para mim, falar com a minha pessoa. Porque nós queremos ser tratado diferencial. Quem não quer? Ou só eu que quero? O Senhor mandou um recado para vocês. Você fala: meu Deus, Deus parou tudo para mandar um recado para mim. Eu sempre falava, sabe por quê? Que tinha coisa que eu não orava para o Senhor, porque ele tinha coisa mais importante para fazer. A apóstola falava: está errado. Falava: mas com tanta gente passando tanto problema e eu aqui pedindo. Mas lógico, um perdeu o dedo, está pedindo para o dedo, o outro perdeu a perna, está pedindo a perna, e o outro está com câncer, está pedindo uma cura dele. E cada um vai. Então eu não entendia isso. Eu achava assim: pô, é sacanagem eu pedir parar o tempo do Senhor. Olha a minha mentalidade no começo. Parar o Senhor por um probleminha tão bobo, sendo que tem gente aí que... Eu perdi o casamento, eu perdi minha situação financeira, o outro perdeu o marido, a esposa, o filho, olha só. Então não tem nada disso. Aquele que perdeu um dedo é difícil para ele, aquele que perdeu uma mão é difícil para ele, e por aí vai. Amém? Então toma cuidado, porque nós não podemos ser fariseus. Amém? Dei 3 exemplos aí. Os fariseus daquela época, não os das autoridades que andavam lá, os saduceus. O próprio povo fariseu conhecia a lei, mas fazia de acordo com a conveniência, porque o fariseu, a lei, ele molda segundo a sua conveniência. Ele lê a palavra, interpreta ela segundo aquilo que ele quer fazer. Se ele quer fazer coisa errada, ele vai ler e vai dizer que tem uma vírgulazinha ali que dá autoridade para ele fazer o que ele quer. Então presta atenção nisso aí. Uma mulher também que teve uma vida transformada, a mulher samaritana. Ela passou pelo processo de um novo nascimento, não passou? Primeiro que ela chega num poço e encontra Jesus ali. Não sabia quem ele era. Né? Um homem conversando com uma mulher samaritana. Bom, um homem conversando com uma mulher naquela época sozinho, já não podia. E ainda mais uma mulher samaritana, onde o povo tinha rixa com os samaritanos. Lembra do motivo? Porque os samaritanos, quando Israel foi invadido, o povo foi totalmente dissipado. Quer dizer, foram mistura de todos os povos. Diferente de Judá, que eles foram levados para a Babilônia e depois libertos da Babilônia. No cativeiro de Israel não foi assim, porque a Síria tinha uma outra característica, ela não levava todo o povo, ela misturava eles, e nessa mistura, obviamente, foram casando com pessoas estrangeiras e deram origem dos samaritanos. Afinal, a capital era Samaria, né? O que acontece? Então, os judeus não reconheciam os samaritanos. Por quê? Porque eram provindos de mistura, não eram hebreus, né? Judeus de puro, né? Como se fosse, falar puro sangue, né? Uma misericórdia. Mas não eram puros. Por quê? Porque eram misturas com estrangeiros. Então, o que acontece? Não era comum judeu falar. Inclusive, se você pegar o estudo dessa passagem, você vai ver que o caminho que fez também não era normal. Jesus fazia esse caminho, mas tinha propósito. Por quê? Era pegar um outro caminho, talvez até um pouco mais longo, mas não passar pelas terras onde tinham os samaritanos. Mas ali ele tinha um encontro verdadeiro com essa mulher. Por quê? Essa mulher precisava nascer de novo. E aí começa aquela história da água. Você vai buscar água, você nem... E ele fala: eu tenho uma água que você vai beber, nunca mais você vai ter sede. Só que a mulher, por isso que eu falo de você com nova criatura. Nova criatura, você vai receber toda essa palavra que eu estou ministrando hoje no teu espírito. Mas se você não for nova criatura, você vai receber essa palavra como essa mulher na carne. Que milagre que você tem para me entregar? Eu não estou vendo você mandar um cheque assinado. Minha conta vence hoje, meu aluguel vence hoje, eu tenho que pagar tal coisa hoje, eu preciso passar no médico, você não me mandou cheque, não. Você está falando de um milagre, mas até agora eu não vi o papel. Eu não vi um resultado médico mudando. Você não viu ainda, calma, o dia não acabou. Essa é a mulher samaritana. Por quê? Como que você vai tirar água daí se o poço é fundo? Nem água você tem, muito menos corda para descer lá para pegar água. Olha o entendimento dela. Carnal. Ela estava falando com aquele que podia dar uma água para ela, que ela nunca mais ia ter sede. E aí começa o diálogo entre os dois, ela estranhando pelo fato dele falar com ela. E aí o Senhor vai mostrar para ela quem ele era. Vai lá então buscar o teu marido, né? Aí ela fala assim: mas como buscar? Eu não tenho marido. Ele falou: bem dissesses. Teve 5, e ainda esse que está agora não é teu marido. Por quê? A mulher não tinha casado com nenhum deles. Era tudo fruto do quê? De coisas erradas. Então ela fica abismada como o Senhor sabia da história dela. Porque ela precisava abrir o entendimento espiritual. Até então, era tudo um olhar na carne.
E aí o Senhor fala para ela, eu tenho uma água que se você beber, você vai ser transformada. Mas ela precisou ser o quê? Confrontada. Ser nova criatura, às vezes, precisa do quê? De um confronto. Mas nesse confronto importante, eu vou deixar de andar naquele fruto. Lembra na história lá do ser escravo do pecado? Eu vou sair daquela condição de pecador, de andar naquela condição para ser nova criatura. Mas eu preciso do quê? Em alguns momentos de um confronto. Nicodemos também teve um confronto, só que ele foi até Cristo, né? Então ele não era um cara qualquer, era um fariseu, né? Conhecedor da palavra, era um judeu. Ele não disse para vocês que ele era estrangeiro, ele era um judeu. Mas era fariseu. Por quê? Conduzia a lei conforme o entendimento dele, a Torá, ponto cravado. E essa mulher, o que acontece? O Senhor foi ao encontro dela. E aí o que acontece? Ela precisava ser nova criatura. E essa água que o Senhor tinha para ela ia transformar a vida dela após o confronto. E essa mulher sai fazendo o quê? Essa mulher viveu tanto milagre naquele momento, os olhos dela espiritual dela foi tão aberto, que ela sai fazendo o quê? Ela sai contando para todo mundo quem ela tinha encontrado, que esse muito provavelmente era o Messias. Ela pergunta inclusive para ele. Então olha só, nova criatura, a nossa vida é transformada. Você está entendendo que você não pode andar nos mesmos costumes do passado? Você é nova criatura? Então acabou. Essa mulher, a partir desse momento, ela começou a viver algo novo. Ela começou a falar sobre Cristo para todo lugar, para todas as pessoas. E todos queriam saber quem era. Mas por quê? Porque essa mulher agora era nova criatura. Então você precisa andar como nova criatura, vivendo a novidade de Deus. E não o velho que Satanás quer te empurrar. Muitas das vezes, sabe aquela pessoa que se contenta com o segundo lugar, com prêmio de consolação? Servo de Deus não quer prêmio de consolação. Deus tem algo novo. Eu vou pegar algo remendado que Satanás quer me entregar, pintado de bonitinho, por fora a bela viola, por dentro, não é? Pão bolorento? É assim que você quer andar? Então presta atenção, não é assim. Então pronto, então vou viver aquilo que Deus tem. E Deus tem algo novo, e não esse pão bolorento que você está olhando por fora, tudo lindo e maravilhoso. Presta atenção. Amém? Se não somos nova criatura, não podemos falar, muito menos em Cristo. Por quê? Porque aqueles que estão em trevas, eles precisam ver o nosso testemunho. E essa mulher agora estava contando o testemunho dela. Então eles estavam vendo quem ela era. Se você não é uma nova criatura, como que as pessoas vão ouvir seu testemunho? Não vão entender seu testemunho. Agora, quando você é nova criatura, você vai contar o testemunho e as pessoas vão ver Cristo em você. Por quê? Porque você é nova criatura. Amém? Paulo precisou nascer de novo. Não precisou? Ele precisou nascer no Espírito. Paulo também era outro fariseu. Conhecia a lei, muito fez pela lei, mas trabalhou completamente de forma errada. Então o cara era exímio, né? Pregador da lei, levava a lei à risca, mas a lei no entendimento dele, não andava segundo o Espírito, andava na carne. Então Paulo precisou ficar cego, lembra da passagem lá em Atos 9? Paulo precisou ficar cego, precisou passar por um encontro verdadeiro com o Senhor para enxergar o futuro. Ele precisou sair de ser aquele que enxergava na carne, abriu a visão dele para enxergar o futuro. Quando você tem uma visão carnal, você não consegue enxergar o futuro. Você só enxerga aquilo que a tua visão permite. Vamos lá, Caná da Galileia. A visão carnal ia ver 2 barris cheios de água. Mas a visão espiritual, o Senhor está falando para fazer um milagre ali, eu já estou vendo o quê? Eu estou vendo ali milagres, eu estou vendo vinho ali. Não tem mais água. Mas ainda não foi feito o processo de transformação, mas está em processo de transformação. Eu tenho certeza que na hora que eu chegar lá e colocar minha canequinha para tirar lá, não vai mais sair água. Essa é a visão de nova criatura. Aquele que anda no Espírito, ele não duvida. Ele recebe a palavra, ele guarda e ele sabe que ele vai viver. Hoje, amanhã, eu guardo a palavra, eu tomo posse. Tomar posse da palavra, a gente fala, toma posse aí, irmão. Você toma posse. Você pergunta no dia seguinte, precisou... daquela palavra, cadê? Não sabe mais nada, não tomou posse, não guardou a palavra. Tanto é que nem lembra mais que palavra que era.
Aí vem a situação, a arma espiritual que ia fazer você dominar e viver aquilo, não viveu por quê? Você não tomou posse. Então, em nome de Jesus, eu tenho que tomar posse e vou me posicionar. Amém? E Paulo teve esse encontro, teve a vida transformada. Tanto transformou que a visão dele agora era outra completamente diferente. Ananias chega lá, muda a condição dele. Quais eram os frutos de Paulo? Aí eu te pergunto, quais eram os frutos de Paulo antes de nascer no Espírito? Antes de nascer de novo? Quais eram os frutos de Paulo? O cara matava, o cara respirava morte. Então presta atenção, quando você não é nova criatura, quais são os seus frutos? Já parou para analisar quais são os seus frutos? Olha que se você parar para analisar, às vezes a gente é surpreendido conosco mesmo. Não é surpreendido com o estranho, surpreendido conosco mesmo. Por quê? Você é surpreendido como é que você é. Quais são os meus frutos? Os frutos que eu estou dando é o mesmo do ímpio, que não conhece a Cristo, que não passou pelas águas do batismo, que não aceitou Ele como único e suficiente Salvador. Então aí já acendeu, não é um alerta, é um farolete, sabe aquele que fica lá no mar lá? Quando a embarcação vem, é aquele, é enorme, para você ver a distância, é esse que tem que acender. Agora, quais são os frutos com nova criatura? Ah, bispo, fruto como nova criatura, hoje eu dou exemplo. Hoje, as pessoas que estão ao meu redor, eu sempre estou falando de Cristo, não participo da roda dos escarnecedores. O meu linguajar mudou, as minhas atitudes mudou, o meu relacionamento com a minha esposa mudou, com o meu esposo mudou, com os meus filhos. Então muda completamente, transforma completamente. Então sai as características do velho homem e entra as características de Cristo. E é assim que nós temos que andar. Então Deus tem algo novo, mas para nova o quê? Para nova criatura. Você tem que andar como nova criatura, por quê? Para você viver esse algo novo que Deus tem. E ele começa nesse instante. Quando eu largo o velho homem e quando eu passo a andar em novidade de vida, como nova criatura. Então eu estou falando isso, e isso está sendo ministrado hoje, por quê? Porque não é porque eu estou na igreja, porque eu participo dos propósitos, que eu sou nova criatura. Todas as características, que eu dei vários exemplos, todas as características são do velho homem, não tem do novo homem. Ainda perguntei para você, analisa quais são os frutos que você tem apresentado. Por aí, você já vai chegar à questão. Eu não preciso falar para você quem você é, ou deixar de ser. Analisa os seus frutos. Quais são os seus frutos? São os que aumentam o teu crédito ou não? Meu Deus, os meus frutos não aumentam o meu crédito, subtrai. Estou devendo. Então, em nome de Jesus. Como nova criatura, Paulo, de perseguidor da igreja de Cristo, ele passou a ser o quê? Passou a ser o apóstolo mais importante da história da igreja. Isso nos mostra também que até aquilo que é o mais difícil, às vezes sabe o que acontece? A gente acha, e eu falei esses dias aí, estava contando, não sei se foi na luz da palavra, estava contando sobre um testemunho que na época, quando eu voltei para a igreja, transformou minha vida, porque eu vi um camarada sendo transformado e eu achava que era impossível. Então eu me coloquei na mesma condição dele e falei, meu, se transformou a vida dele, para transformar a minha também. Porque eu não tinha entendimento, não imaginava que Deus pudesse fazer tanto naquela época. Porque quando eu me converti lá atrás, era uma outra metodologia e um outro jeito na igreja. Não era igreja apostólica, já começava por aí. Então o que acontece? Paulo é a maior prova de que até um cara que matava, que respirava a morte, que era tudo que era, teve a vida de forma, o Senhor pode fazer com você. Só que eu preciso o quê? Preciso desejar. O Senhor quer ter um encontro com você. Mas às vezes, sabe o que a gente faz? A gente foge desse encontro. Será que você não está fugindo desse encontro com o Senhor? Será que você já não cansou de ser velha criatura? Será que hoje não é o momento de você falar, Senhor, eu vou jogar um basta em tudo e a partir de hoje eu quero ser realmente nova criatura. Não só no falar, mas assim nas minhas atitudes, no meu posicionamento. Por quê? Eu quero viver isso que o Senhor falou que tem hoje. Eu quero viver, quero andar em novidade de vida. Todos os dias, não só hoje. Andar em novidade de vida é andar todos os dias a partir de hoje. Amém? Não quero só ontem, não quero só hoje, eu quero amanhã também. Depois que você aprendeu, escuta, depois que você aprendeu a andar em novidade de vida, sabe qual que é a diferença? Olha a diferença. Paulo e Silas aprenderam a andar em novidade de vida. O que eles estavam fazendo na prisão?
Até na prisão o cara estava cantando, louvando. Por quê? Aprendeu a andar em novidade de vida. Eu não sei o que vai acontecer, não sei qual é o propósito do Senhor, mas glória a Deus. Estamos presos, glória a Deus. O cara vai dar glorificar a Deus estando preso. Parece piada. Mas isso é quando eu aprendo a andar em novidade de vida. Todos os dias o Senhor tem novidade. Se você pegar o apóstolo João, foram tentar tirar ele da prisão, ele falou, não, eu estou aqui porque tem um propósito. Tenho que escrever as cartas aqui. Cara, vou tirar da ilha de Patmos, vou fazer não sei o quê, vou tirar da prisão. Tudo tinha um propósito. E ali o que o Senhor fez? Foi dando revelações para ele do Apocalipse. Então presta atenção que nós precisamos aprender a andar em novidade de vida. Então mesmo quando parece que tudo está dando errado, se eu estiver na direção, no caminho que o Senhor determinou, eu estou andando em novidade de vida. Então quando parece que está tudo dando errado, é só um despiste para Satanás. Satanás, isso aí acabou, né? Não vai dar certo para ele. Nada, daqui a pouco você vem, ó, e dá um banho. Então em nome de Jesus, recebe essa palavra hoje, porque eu tenho certeza que o Senhor vai transformar a sua vida e você vai andar, a partir de hoje, em novidade de vida. Eu não quero mais saber de ninguém andando que não seja em novidade de vida. Amém? Está preparado para andar em novidade de vida? Eu tô preparado para andar em novidade de vida. Vou pegar as fotos aqui. Opa. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Nossa, vou mostrar para vocês. Se eu pegar a minha de ontem, da semana passada, a letra. Olha, a minha é só médico para entender minha letra, viu? A minha, se for na farmácia, com certeza você vai sair com a Neuvalgina, um remedinho lá, viu? Vamos andar em novidade de vida em nome de Jesus. Ó, tá o nome de todos aqui, todo dia a gente coloca. Por isso que a gente pede para que vocês coloquem bom dia, porque às vezes eu olho as figurinhas aqui e às vezes não dá para saber quem é, né? Então, tem dia que eu lembro, mas tem as pessoas trocam de foto, às vezes não dá para saber quem é, né? Então, o que faz? A gente coloca os nomes aqui e a gente ora. Fora tudo isso, as pessoas estão todos no nosso caderno de oração, tá? Todos que têm pedido de oração aí, a gente tem orado, tá? Então, não pense em você que a gente está orando. Estamos orando por quem entra, estamos orando, né, pelo o pessoal que pediu aí por problema de saúde, enfim. Não escapa ninguém, tá? Não é porque não falou às vezes o nome, fala assim, então pararam de orar. Não, porque ó, tem foto aqui, tem de tudo aqui. E ó, meu caderno de oração tá aqui do lado também. Só não estou ungindo ele, porque senão não aguenta, depois não apaga os nomes. Mas amém. A gente tem colocado as mãos ungidas aí, temos orado toda madrugada. A gente tem orado. Aliás, a gente entra no altar, a gente está orando, né? Glória a Deus. Vou estar levando também para queimar no monte, ver se consigo queimar hoje à noite lá. Eu quero só ver o testemunho dos cadernos. Eu estou bem curioso, viu? Os cadernos, os pedidos dos milagres aí em nome de Jesus, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Para você que a gente vai estar colocando, eu vou pedir depois para o apóstolo colocar novamente aí o Pix, né? O Pix aí nos grupos, para você. A maioria do povo já tem, né? Mas para quem não tem ainda, o telefone da Hebron 11, que eu não falei hoje, 11 97013 8161. Então aí está o telefone do WhatsApp da igreja, quer falar conosco, a gente vai colocar lá também o Pix nos status, no grupo, para você que quer entregar uma oferta, entregar o dízimo, não deixa dízimo retido na tua casa. Olha, eu brinco que é o seguinte, dízimo é igual batata quente. A primeira coisa que eu quero fazer é tirar da minha mão rapidinho e entregar, para que não aconteça nada no meio do caminho, mas que eu entregue meu dízimo. Porque olha, se você vê o que tem de oposição, vira e mexe, a gente recebe testemunho, que é difícil para a pessoa entregar uma oferta, vai entregar uma oferta, é o caixa eletrônico que está quebrado, é não sei o que não abriu, você não tem noção do que Satanás inviabiliza para você entregar uma oferta, porque ele sabe que essa oferta vai abrir as janelas dos céus na sua vida. É um memorial que você está construindo. E tudo que Satanás quer é que a gente destrua o memorial que a gente construiu diante do Senhor. E mais, que a gente não coloque mais nenhuma pedrinha lá, né? Então, em nome de Jesus, se posiciona aí, porque Deus tem muito para fazer e entregar na tua vida. Amém? Bora orar, vou orar pelas ofertas. Depois a gente vai orar pelo povo em nome de Jesus. Quem puder, se coloca de joelho. Quem não puder, amém. Por favor, vamos lá, pastora.
Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, Pai, por esta manhã extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um nesta manhã, Senhor. Toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Abra o entendimento, Senhor, neste momento, Deus, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita cada um, Pai, que é dizimista na tua obra, Senhor, a cada um que tem entregado o dízimo na tua obra, Pai, que não tem falhado, tem entregado aquilo que é ordenância, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eles têm entregue, Pai, nos teus tesouros, Pai, em nome de Jesus, trazido aquilo que o Senhor tem abençoado a vida e a casa de cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a cada um que estava retido, Pai, com o dízimo, Pai, em nome de Jesus, coloca a vida dele em liberdade, para viver algo novo, Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem para cada um, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente aqueles que são ofertantes, Pai, que têm entregue uma oferta de amor na tua obra, uma oferta pela família, Deus, em nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decanta, xúria, decanta, visita poderosamente, Senhor, visita os celeiros dos teus servos, tira a miséria, tira o opróbrio, tira toda a migalha, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, visita os celeiros dos teus servos, visita as dispensas de cada um, Pai. Oh, Pai, que as celeiros transbordantes, que eles tenham porções para enviar às nações, Pai, em nome de Jesus. Os teus servos não vão mendigar o pão, Pai, porque Davi fala, já fui moço, já fui velho, nunca vi um justo mendigar um pão, e eu profetizo sobre a vida dos teus servos, que eles não vão mendigar o pão, pelo contrário, vai sobejar sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que entraram, Pai, no propósito da aliança de restituição, Pai, visita poderosamente, Deus, em nome de Jesus. Coloca desejo no coração de entregar, de ser valente também de Davi, valente da Trindade, Pai, em nome de Jesus. Coloca desejo no coração de cada um. Traz o suprimento que eles têm pedido, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam te entregar, Pai. Eles não vão entregar e vão ficar sem suprimento, pelo contrário, eles vão entregar e as janelas do céu serão abertas para cada um, em nome de Jesus. Eles estão depositando no céu, aonde o ferrugem e a traça não consome, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida financeira de cada um, Deus, em nome de Jesus. Dá ordem a respeito de cada um, que tudo que estava retido seja liberado, seja ações da justiça, seja dinheiro retido, ou aquele que estava devendo e não pagava, ele vai te chamar hoje e vai te pagar com juros e correção monetária. Você vai ser surpreendido, porque como nova criatura, essa novidade de vida já vai começar aí, o Senhor dando ordem para aquele que te devia, ele vai te pagar hoje, vai te chamar hoje e vai te surpreender, em nome de Jesus. É o que eu profetizo. Você vai não só pagar, você vai dizimar e vai sobejar, em nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decanta, faz mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Libera as janelas dos céus, abre as janelas dos céus com portas, Pai, para os teus servos, para que eles possam viver milagre, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, eu te peço, Senhor, abre uma porta de emprego para aqueles que estão desempregados, Senhor, em nome de Jesus. Um bom negócio para aquele que é profissional liberal, para aquele que é empresário, Pai. Traz um bom negócio, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que eles venham, Pai, iniciar o mês já com as metas sendo batidas, Pai, em nome de Jesus. Não no final do mês, não a angústia de como será esse mês. Que eles sejam surpreendidos, Pai, é o que eu profetizo sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Que mês é esse que já está começando com milagre? O meu faturamento já está dobrado para esse período. Ora, caia, xúria, decanta, visita, Deus, poderosamente, Senhor, a cada um que participou desse propósito hoje, a cada um que participou do culto hoje, Deus, em nome de Jesus, a cada um que está o nome nas folhas aqui onde nós estamos orando, Senhor, visita poderosamente, Deus, em nome de Jesus, Pai, visita cada membro da Hebron, Pai, em nome de Jesus, Pai, a cada um que está acamado, Pai, a cada um que está internado, entra nos hospitais, visita os leitos, visita aqueles que estão na UTI, Senhor, traz cura, Senhor, sobre o teu povo, cura no corpo, na alma, no espírito, Pai, em nome de Jesus, que todo diagnóstico caia por terra agora, toda sentença médica caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. O teu povo é curado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ora, caia, xúria, decanta, faz cura em todas as áreas, cura no corpo, na alma, no espírito, em nome de Jesus. Liberta o teu povo de todo tipo de vício, da prostituição, do álcool, das drogas, do homossexualismo, do lesbianismo, Deus, em nome de Jesus. Coloca o teu povo em liberdade, para viver o novo. Coloca o teu povo na dimensão de milagres, Senhor. Abre as janelas dos céus, que haja restituição 7 vezes mais de tudo aquilo que foi levado, tudo aquilo que foi roubado, em nome de Jesus. Restituição na vida financeira, restituição no casamento, na vida sentimental, na vida
vida profissional, em nome de Jesus, em todas as áreas os teus servos vão dar testemunho, a vida deles não vai ser mais a mesma, como nova criatura, vamos andar em novidade de vida. Eu profetizo que a partir de hoje você vai andar em novidade de vida, você vai ver sinais daquilo que o Senhor tem feito. Oh, o novo do Senhor é maravilhoso, não é remendo, é coisa nova que o Senhor está liberando. Se prepara para receber o novo, se prepara para viver o novo. Eu profetizo sobre a tua vida, antes de tomar Santa Ceia nesse mês, você vai ver aquilo que Deus fez, o sinal do favor dele, em nome de Jesus. É muito grande o que o Senhor está liberando. Libera mesmo na vida dos teus servos, Deus, aqueles que esperaram, aqueles que confiaram, aqueles que se colocaram diante de ti, creram na palavra, creram nesses 40 dias, creram nesses 3 meses extraordinário, e o Senhor vai dar sinal do favor dele, em nome de Jesus. Visita mesmo o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida de cada um, Deus, em nome de Jesus. Visita as nossas autoridades, os nossos governantes, traz a cura para essa enfermidade de Covid, Pai, em nome de Jesus. Israel já está vivendo o sobrenatural, Pai, traz essa cura que está em Israel, na Terra Santa, traz para o teu povo aqui no Brasil. Visita as nações, Pai, os 4 cantos da terra, Deus, em nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decanta, alabás, xúria, decanta, alabás. Toma nas tuas mãos a vida dos teus servos, Deus, em nome de Jesus. Visita as nossas autoridades, a nossa apóstolo, nosso apóstolo, Deus, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida deles. Conduz, Pai, em nome de Jesus. Dá entendimento, dá sabedoria, dá direção para a tua igreja através deles. Usa eles como instrumento, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Ô, glória, a chapa esquentou aqui, não sei aí, mas aqui, olha, deu calor, viu? Embora que São Paulo deu uma esquentadinha, né? Glória a Deus. Povo abençoado, glória a Deus, obrigado pela presença, né? Obrigado pela companhia. Glória a Deus. Aí amanhã louvorzão, né? Meio-dia às 2. Não se esqueça, todo sábado nós temos encontro marcado meio-dia às 2. Hoje na madrugada, meia-noite, espero vocês. A gente vai estar no monte, vamos transmitir. Eu tenho certeza que será grande bênção. Quem quiser ir, estiver próximo aí de Guarulhos, nós vamos no monte, chama Monte Cocaia, que fica em Guarulhos. Então quem quiser ir, chama a gente antes, avisa, né? Os sacerdotes precisam estar lá, né? Em nome de Jesus. Mas os demais aí, chama a gente no WhatsApp, nós vamos estar no propósito lá à meia-noite. Amém? Então é só chamar e avisar a gente para a gente esperar ou no pé do monte ali, para subir todo mundo junto, para não desencontrar, porque vai estar escuro, é mais complicado se achar lá no escuro, né? Evidentemente não tem iluminação lá em cima, então nós vamos só com as lanternas dos celulares. Então, em nome de Jesus, aí marca aí com a gente para a gente estar se encontrando, tá bom? Meu motorista vai estar na rua aí, ele sempre leva o cobrador, mas é porque, né, para ele não andar sozinho, é só pegar e se encontra comigo lá. Eu sempre coloco uma dos meus transportes à disposição aí para a população. Eu sou um cara bacana. O pagamento é simbólico, é só para o ônibus, né, precisa colocar combustível, né, minha gente? Se a gente não brincar, tem que brincar, porque o mundo é alegria e hoje é novidade de vida. Tá alegre, né? Em nome de Jesus, sexta-feira, depois de feriado, né? Fala sério. Olha que lindo, o sol, né? Hoje tem sol, tem tudo. Dia de sol, dia de maravilha. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Não esqueçam de compartilhar em nome de Jesus. Mais tarde vai estar no canal do YouTube. Falem com as pessoas sobre a rádio, sobre a TV, para as pessoas começarem a baixar. A rádio antiga vai sair do ar. Não deixe para fazer isso de última hora, né? Vamos sair dessa característica de brasileiro de deixar tudo para a última hora, né? Já vai migrando. A pastora Jaque já fez um videozinho, está explicando como é que faz. Olha, mais fácil que isso é impossível, né? Tá todo passo a passo lá, super tranquilo. E nós vamos estar compartilhando aí dia sim, dia não nas redes sociais para que fique prático para você. Não esqueça, dízimo, né? Começo de mês, não retenha dízimo, não seja surpreendido, porque Satanás quer roubar o dízimo. Ele quer que você entregue para ele e não para o Senhor. E eu sempre brinco que o dízimo das duas, você vai entregar para Deus, você vai entregar para a concorrência, né? Então, fica ligeiro aí para entregar o teu dízimo, amém? Entrega rápido o que é do Senhor. Eu acho que é primícia. Eu sempre pensei dessa forma, primícia. Chegou na minha mão, primeiro eu entrego do Senhor, depois eu vou ver o que dá para fazer com o restante. E o restante sempre multiplica. O Senhor nunca me deixou na mão e não vai deixar vocês na mão. Amém? Glória a Deus. Vamos mandar em novidade de vida hoje? Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um grande beijo, fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.